Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tertuliano de Cartago. Quem foi este homem? Qual a sua importância na igreja primitiva? Tertuliano foi um teólogo e escritor cristão primitivo e viveu nos séculos 2 e 3 depois de Cristo. Ele nasceu em Cartago, que hoje é a Tunísia, e é considerado um dos mais importantes escritores cristãos primitivos da Igreja Ocidental. 2 livros endereçados à sua esposa confirmam que ele foi casado com uma mulher cristã. A maior parte do que sabemos sobre ele vem dos seus próprios escritos. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo trindade, em latim trinitas, e por nos dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia da trindade. Tertuliano foi um escritor prolífico e é mais conhecido por suas obras teológicas e apologéticas, incluindo a Apologia sobre a ressurreição da carne e a obra Contra Marcião. Ele também foi uma figura importante no desenvolvimento da doutrina cristã, particularmente nas áreas da cristologia e da trindade. Tertuliano era conhecido por sua forte defesa das crenças e práticas cristãs, e seus escritos muitas vezes refletem seu estilo combativo e intransigente. Ele era um oponente vocal da heresia e era particularmente crítico dos gnósticos e dos montanistas. Mas o que é Marcião? Marcião foi um cristão influente em seu tempo, pois fundou uma igreja própria com hierarquia que perdurou por quase 4 séculos após a sua morte. Historiadores e teólogos que pesquisam os movimentos cristãos nos primeiros séculos do mundo romano identificam a origem desse movimento a partir da igreja de Sinope, onde seu pai pode ter sido bispo. Marcião, ao começar a pregação de sua forma de entender o cristianismo, acabou sendo expulso da igreja em Sinope e foi para Roma, onde rapidamente teria se unido à igreja de Roma, de onde também teria sido expulso após 4 anos de estadia. Após sua expulsão da igreja de Roma, ele volta a Sinope e funda a sua própria igreja. Seu discurso teológico era fortemente antijudaico e mostrava proximidade com o gnosticismo. Embora não seja usual denominá-lo como gnóstico, é certo que a influência do movimento gnóstico existe em sua pregação. Altaner Stilber, um dos mais destacados pais da Igreja Antiga, escreveu uma profusão de obras e era reconhecido também por ser um historiador da Igreja Antiga. Ficou muito conhecido por ter feito a Vulgata Latina, primeira tradução da Bíblia para o latim, versão esta que é até hoje a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele viveu entre a segunda metade do século IV e início do século V. É possível que tenha nascido por volta do ano 160 e morrido por volta do ano 220. Montanismo foi um movimento cristão originário da Frígia, liderado por um profeta chamado Montano, e na segunda metade do século II se dizia possuído pelo Espírito Santo e proclamava a iminência do fim dos tempos. Foi um movimento marcado por um forte rigor ascético e pela espera escatológica.
É provável que tenha chegado ao norte da África já no início do século III. Encontramos traços de um pensamento montanista apenas a partir das últimas obras de Tertuliano. No meio teológico, é um movimento entendido muito mais como um movimento cristão carismático do que como uma seita cristã distinta. Embora Tertuliano tenha sido inicialmente associado à igreja cristã dominante, ele finalmente se separou e se tornou um líder do movimento montanista. As razões para isso não são totalmente claras, mas acredita-se que estejam relacionadas à sua crescente insatisfação com a percepção da frouxidão e compromisso da igreja dominante. Apesar de suas opiniões controversas e crenças heterodoxas, os escritos de Tertuliano tiveram um impacto duradouro na tradição cristã, e suas contribuições para o desenvolvimento da teologia e doutrina cristãs ainda são estudadas e debatidas por estudiosos até hoje. Tertuliano de Cartago merece um lugar especial de distinção como teólogo por várias razões. Ele foi um dos escritores cristãos mais influentes do século II e III, e seus escritos tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da doutrina cristã e na formação da identidade cristã. Tertuliano foi um dos primeiros escritores cristãos a usar o latim em vez do grego em suas obras teológicas, o que ajudou a tornar suas ideias mais acessíveis ao mundo romano mais amplo. Ele também escreveu extensivamente sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo a natureza de Deus, a relação entre a fé e a razão, o papel da igreja e os sacramentos. Outra razão pela qual Tertuliano é frequentemente destacado como um importante teólogo é sua defesa da ortodoxia cristã contra a heresia. Ele escreveu extensivamente contra vários movimentos heréticos de seu tempo, incluindo o gnosticismo e o marcionismo, e ajudou a articular e defender as crenças cristãs ortodoxas. Finalmente, a influência de Tertuliano continuou a ser sentida muito depois de sua morte, pois seus escritos foram amplamente lidos e estudados durante a Idade Média e além. Seu legado como teólogo e defensor da fé continua a inspirar e desafiar os cristãos até hoje. Tertuliano era conhecido por sua defesa do cristianismo como advogado legal perante as autoridades romanas. Ele escreveu várias obras abordando o status legal e o tratamento dos cristãos como apologia e toescápula. Tertuliano argumentou que os cristãos não eram inimigos do Estado e não deveriam ser perseguidos por suas crenças. Ele também defendeu o direito dos cristãos de adorar livremente e rejeitou a acusação de que eles eram responsáveis pelos males da sociedade. Os argumentos legais de Tertuliano foram influentes na forma como a lei romana tratava os cristãos. Os seus escritos continuam sendo fontes importantes para a compreensão da igreja primitiva cristã. Tertuliano foi um prolífico autor e teólogo cristão primitivo que viveu no Império Romano durante os séculos II e III d.C. Ele nasceu em Cartago, uma cidade na atual Tunísia, e é considerado um dos fundadores da literatura cristã ocidental. Tertuliano escreveu extensivamente
sobre teologia, ética e práticas da Igreja, e é conhecido por seu estilo de escrita apaixonado e às vezes conflituoso. Ele também foi um dos primeiros escritores cristãos a usar o latim em suas obras, o que ajudou a espalhar o cristianismo por todo o Império Romano. Apesar de suas contribuições para a Igreja primitiva, Tertuliano acabou se associando a um movimento herético chamado montanismo e não foi reconhecido como santo pela Igreja Católica. Podemos dividir o conjunto das suas obras em 3 grupos: escritos apologéticos, que é defesa da fé contra os opositores, escritos polêmicos e escritos disciplinares, morais e ascéticos. Jerônimo deixou registrado que Tertuliano morreu com idade bastante avançada. E assim concluímos a história da vida de Tertuliano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sino para receber as notificações. Deus abençoe a todos.